Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar uma historinha para vocês. Eu recentemente fiz uma massagem que se chamava massagem xamânica. E eu, como fã do xamanismo, né, e de receber massagens, fui lá experimentar. E aí era uma técnica muito interessante, porque ela dizia que existiam pontos no nosso corpo, ou seja, né, no meu corpo, que contavam histórias de como andava a minha parte emocional. E o objetivo da massagem era liberar esses pontos emocionais, né? E foi muito interessante porque a sensação que eu tinha enquanto o corpo ia sendo massageado, enquanto ela pegava em alguns pontos, algumas vezes doloridas, outras vezes não, eu tinha uma sensação de que eu estava em um estado de meditação profunda e que eu entrava em contato com algumas historinhas ali que eu estava contando, não era muito claro, mas eu meio que identificava certo tipo de emoção, certo tipo de recordação e de memória, né? E aí, ao mesmo tempo, ela ia perguntando e dizendo: "Ah, o que você sente nesse ponto, o que você sente naquele outro, e o que tem isso aqui tem a ver com, sei lá, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua feminilidade, essa parte do pé corresponde ao órgão X, Y, Z, né?" Mas no final das contas eu achei muito interessante, porque a técnica mostrava que o nosso corpo conta histórias, né? De que forma? Porque tudo, né? Eu acredito que tudo tem origem em um pensamento. Então, o nosso pensamento, dependendo, né, daquilo que a gente pensa, nós influenciamos ou nós criamos emoções, sentimentos, né? E esses sentimentos muitas vezes se condensam no corpo. Tem algumas coisas que é mais fácil identificar, né? Então, por exemplo, aqui essa parte do ombro, quando a gente tem algum tipo de tensão, então é fácil de identificar que existem pensamentos de medo ou de tensão que estão sendo materializados ou condensados nessa região aqui do ombro, né? Existem outras doenças que as pessoas dizem que têm um fundo emocional, como por exemplo o câncer, que é mais difícil assim determinar com certeza se isso veio dessa escolha, né, de pensamento. Mas o que eu queria dizer assim também com relação não só ao corpo, a como ele se comporta, né? Por exemplo, você pode fazer um exercício agora de consciência corporal e prestar atenção, você está assistindo esse vídeo agora, qual é a sua postura, como está, né? Como estão os músculos da tua face, como estão os músculos das tuas costas, você está relaxado, como é que está a tua mão está descansada sobre o colo, você está tenso enquanto você assiste o vídeo, você está ali apertando a caneta, sabe aquela coisa, tec, tec, tec. Então, assim, quão consciente você tá, esse vídeo também pode servir como exercício para que você comece a se monitorar, para entender que tipo de pensamento o seu corpo está só sinalizando que está ali na sua mente. Bom, e outra coisa que eu queria falar com relação ao sentimento, com relação à leitura, né, corporal que nós podemos fazer, é que muitas vezes, assim, eu acho que falta a gente ter um espaço para deixar que o sentimento ou que aquilo que esteja se manifeste, né? Então, por exemplo, ultimamente, assim, tem acontecido comigo muito frequentemente que eu tenho me emocionado em algumas situações e eu percebo que existe um sentimento, né, que na origem seria algo, uma conexão maior com as pessoas, uma consciência, né, do presente que era estar naquela situação específica ou em qualquer situação de repente, porque eu me sinto, sei lá, observada ou eu me sinto constrangida pelo meu sentimento, aquela emoção se manifestar na forma de lágrimas, eu tento conter aquilo e o que acontece é que aquilo que era um sentimento acaba virando uma emoção e o que eu quero dizer com isso é que acaba virando algo contaminado por pensamentos, né? Pensamentos, que tipo de pensamento? Pensamento de inadequação, de que eu não deveria estar fazendo isso, ou de que de repente as pessoas estão me olhando e estão me julgando, e aí eu não tenho espaço para que aquele sentimento se manifeste, né? E eu conversando com uma amiga minha, ela me deu uma dica que eu achei super legal e eu queria contar aqui para vocês, é que quando isso acontece, ao invés de tentar, né, reter e tentar evitar que esse sentimento se manifeste, uma coisa que você pode fazer e que eu tentei que dá super certo
é se concentrar em que parte do corpo eu estou sentindo isso. Então, por exemplo, nessa situação que eu falei, né, de repente eu sinto um calorzinho aqui no coração e parece que quando eu me concentro naquilo que o meu corpo está manifestando, naquilo que eu estou sentindo corporalmente, fisicamente falando, a impressão que eu tenho é que eu paro de julgar aquele sentimento, e por parar de julgar, é como se o meu corpo fosse uma espécie de recipiente amoroso para aquilo que eu estou sentindo. E aí, aquilo que eu estou sentindo tem espaço para se manifestar sem julgamento, e de repente, o que aconteceu comigo é que eu consegui me abrir para uma experiência maior, né? Então, era isso que eu queria contar um pouquinho para vocês a respeito dessas últimas experiências aí do corpo e perguntar para você se você tem ouvido as tantas mensagens, né? Não só que o mundo, as pessoas, né? Às vezes a gente fala assim, eu costumo falar bastante que tudo que eu vivencio é exclusivamente para mim ou especialmente para mim, né? Mas lembrar que o corpo também é um indicador e que o corpo também está mandando mensagens e perguntar para você se você está atento aí a todas as mensagens que o seu corpo está te mandando, tá certo? Muito obrigada, até o próximo vídeo.